Vamos começar a falar de profissionalismo agora, que é, acho que uma das áreas dentro da arte que mais, acho que não a que mais, mas uma das que mais preocupa, né? Não adianta a gente falar sobre arte, ou sobre profissionalismo, ou sobre qualidade técnica do bailarino, do músico, sem a gente falar sobre o profissionalismo, a pontualidade, o tipo de relacionamento que essa pessoa tem com os outros. A pessoa pode ser o melhor artista, o melhor sapateador, o melhor músico, o melhor percussionista. Se as pessoas não gostam de se relacionar com ela, se ele é uma pessoa ranzinza, que só causa problema, tudo é ruim, ou que a pessoa é brava, ou que a pessoa chega atrasada em todo show, ou, enfim, né? São diversas maneiras de você conseguir ser profissional. Desde a maneira que você age antes de chegar no compromisso, até depois que você terminou, passando por todos os relacionamentos do lugar onde você vai trabalhar, do porteiro, a faxineira, a quem te apoia, ao técnico de som, a todo mundo envolvido. E como que são esses relacionamentos, como que eles acontecem, né? Sim. Tanto dentro do corpo artístico, de relacionamento do trabalho, como na parte estrutural dos lugares onde você se apresenta, onde você está envolvido, né? Sim. Eu tenho um exemplo maior sobre a coisa do profissionalismo. Na vida eu conheci muitas pessoas que agregassem valor a mim por conta de eu estar aberto, tá? Isso é uma outra coisa. Esteja apto a aprender sempre, o tempo todo. E eu sempre estive, por isso, um grande amigo baixista do Rio de Janeiro. Eu morei um tempo no Rio, 1 ano e meio, trabalhei no Faustão, e nessa época eu morei lá. Lá e chegou a mudar para lá, mas aí fui para São Paulo, fomos para São Paulo, enfim. Esse baixista lá no Rio, na época, ele era o cara que nunca atrasava, de maneira alguma. Ele sempre estava dentro do horário marcado, ele, com uma exatidão incrível. Nunca ele atrasou no tempo que eu convivi com ele, convivi muitos anos, ok? E daí, certo dia eu perguntei para ele. Eu não lembro se eu atrasei ou não, a gente começou esse papo de horário, tá? Por quê? Eu passei a morar em São José dos Campos novamente, mas trabalhava em São Paulo e comecei a pegar alguns trabalhos lá no Rio, que é o Música Boa ao Vivo, aquele que passa no Multishow. A primeira temporada toda, quando ainda a música era boa, eu fazia parte da banda, durante 1 ano. Eu saía de São José no domingo para chegar lá, dormia lá na casa do Marcelo e segunda-feira estávamos lá. Algumas vezes eu saía daqui na segunda-feira às 5 horas da manhã para estar no Projac às 10, tá? Então, saía às 4h30, eu chegava lá... É uma programação. Então assim, eu tive que estudar logística nesse meio tempo, é uma outra coisa do estudo, que a gente tem que aprender a estudar logística, aprender outras coisas. Só que nessa de eu sair de São José, eu cheguei lá no horário e ele já estava lá. Raramente eu chegava e ele não estava, tá? Eu sempre cheguei no horário. E aí a gente começou a falar sobre isso e ele falou, sou contrabaixista, Cabé, toco baixo. Eu sou o cara responsável pelo tempo na banda. Eu e o baterista. O bumbo e o baixo, eles têm que estar no tempo. Se o bumbo e o baixo não estiverem no tempo, eu atrapalho todo mundo. Agora, me diga, como que eu sou o cara responsável pelo tempo no palco e fora dele eu não sou? Aí eu, o quê? Ele falou, não tem como eu ser uma coisa fora do palco e uma coisa no palco. Eu sou o reflexo do que eu sou na minha vida. Se eu chego atrasado, eu vou me atrasar na música. Pense nisso. Gente... Isso é muito mais sério do que a gente imagina, porque você... não, eu vou chegar atrasado, mas a minha música está em dia, ou eu sei a coreografia de cor, ou uma coisa assim. Não, porque você não se dá o tempo de se concentrar, você não chega com a cabeça... na verdade, o seu corpo não está ali. Exatamente. Né? Na verdade, não. Ao contrário, o seu corpo está ali, mesmo atrasado, mas a cabeça está lá. Nossa, eu cheguei atrasado, o que estão pensando de mim? O que vai fazer, o que vai acontecer? E aí você não está inteiro no que você está fazendo. Esse é apenas um dos exemplos do que é ser um bom profissional, sabe? É realmente essa coisa de o chegar no horário é obrigação. Agora, você vivenciar o que você quer ser como profissional é uma aula, é uma coisa que deveria ser assim com todo mundo.
Eu quero ser um profissional bem pago, eu quero ser um profissional respeitado. Ok, eu tenho que respeitar antes de exigir respeito. Eu tenho que respeitar para ser respeitado. Eu tenho que ser pontual para que eu possa exigir pontualidade. Se você não chega no horário que foi colocado para realizar aquela atividade, esse bichinho tá picando. Como é que você vai exigir que o seu pagamento saia na hora? Exatamente. Né? Para que você possa exigir coisas, você tem que cumprir antes. Exatamente. Entendeu? Então, assim, exija boas condições, sempre. Mas só que... dê boas condições. Exatamente, dê boas condições. Tá? Exijo que a iluminação do meu espetáculo seja perfeita. Você passou o mapa de luz? Passe um mapa de luz perfeito. Estude perfeitamente o que você quer para chegar com o iluminador horas antes do show e falar isso, isso e isso. Entendeu? Então, ser um bom profissional é isso. Um exemplo disso é a Daniela Mercury, né? Você sim, trabalhou com ela lá no sim, Música Boa. Trabalhei com ela. E ela sabia exatamente o que pedir para o músico que ia tocar. Exatamente. Daniela Mercury é surdo. Sim. Daniela Mercury chegou, a gente começava às 10 para os artistas chegarem às 2 com tudo pronto. Daniela Mercury chegou às 9. Antes de todo mundo. Quando a gente subiu no palco, ela estava passando a afinação dos surdos. Ela toca muito surdo. Afinando o surdo que eu não toquei com ela nesse dia. Eu só estava na direção, eu ficava com um ponto, falando com as trocas de bandas, ok? Eu tocava bateria e percussão também, mas a Daniela Mercury faz questão que os músicos dela sejam baianos, por uma questão de estética sonora, ok? Contrataram um amigo meu, sabe o que quer. Contrataram um amigo meu, que eu indiquei, Boca Reis, excelente percussionista baiano, que morava no Rio na época, mora ainda no Rio, para ser o percussionista dela. Quando ele chegou, ela estava afinando os tambores dele. Caramba, todos assustaram com isso. Mas, na hora do som, ela sabia exatamente, com perfeição, sem achismos. Ela sabia exatamente o que extrair de cada músico, exatamente o que extrair da iluminação, tá? Perfeita, ela sabia de tudo. Ela pediu um toque e ele não estava conseguindo fazer o toque, ela foi lá, licença, subiu e fez. Mostrou exatamente o que olha, não é esse aí da música tal. Ele falou, mas eu ouvi. Ela falou, não, subiu no instrumento do cara e tocou. A Ivete Sangalo é igual, tá? Já trabalhei com ela também. E um outro grande exemplo é o Ney Matogrosso, que é iluminador por profissão. Ele é iluminador profissional. Ele desenha todas as luzes dos shows deles dos últimos 20 anos. Tudo que você vê daquelas coisas incríveis do Ney Matogrosso, de luz, ele que desenhou, ele, na mão, ele leva o iluminador para operar apenas. Mas ele chega junto com a equipe técnica, passa toda a luz, monta toda a luz e só vem um operador na hora do show operar. Isso faz com que a equipe respeite exatamente o profissional. Pode continuar. Porque ele sabe que a pessoa que está pedindo isso para ele tem conhecimento para poder pedir o que está pedindo. Exatamente. E se ele não fizer, não é aquela coisa de, não vou fazer, tipo o músico, aumenta um pouquinho. Finge que aumenta e o músico não está nem aí, não está nem percebendo o que está acontecendo. Não, está falando e ela realmente presta atenção e sabia o que estava, né? É mais um papo gigante para os nossos encontros online, enfim. Vou encerrar com uma frase... desculpa, voltando isso só para a área da dança, que é o que a gente vai lidar aqui, a gente passou por isso na batalha, né, e na Jam. Alguns atrasaram por motivos que não têm explicação, alguns não foram, simplesmente, e isso causa, na verdade, um desconforto geral com quem chega. Porque quem chega na hora se incomoda e isso gera um resultado final injustiçado, porque tá todo mundo recebendo igual. Né? Assim, é uma questão muito mais profunda que a gente vai abordar nas nossas lives também, tirando dúvidas, mas que é um ponto muito importante da gente prestar atenção, que quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, a pessoa está contando com aquilo e todo um trabalho depende de você também estar ali presente e com um profissionalismo realmente, né? Exatamente. Então, encerraremos esse papo com a frase de um artista amigo meu que fala assim:
Olha o profissionalismo. Até já.